Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Professora Magê Conde, do meu curso, ministro aulas de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário. E hoje eu estou aqui no Raio-X da OAB para conversar com vocês sobre a prova de Processo do Trabalho da primeira fase do exame de ordem. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem como é o formato da prova de processo do trabalho? Vocês sabem, por exemplo, quais os temas mais cobrados em processo do trabalho? Vocês sabem qual é o perfil das questões que a banca examinadora cobra? Você sabe se a banca cobra questões práticas, questões conceituais, questões mais objetivas? Tudo isso, pessoal, eu vou explicar aqui para vocês hoje no nosso Raio-X OAB de Processo do Trabalho. Aí, pessoal, deixa eu começar aqui falando para vocês qual é o tema campeão de audiência na prova de Processo do Trabalho da primeira fase da OAB. O tema que a banca examinadora mais gosta de cobrar, pessoal, é o tema recursos. Então, um dos temas principais que você precisa estudar em processo do trabalho é o sistema recursal trabalhista. Então, a gente precisa analisar, por exemplo, o recurso ordinário, que é um dos principais recursos da área trabalhista, recurso de revista, embargos no TST, agravo de instrumento, embargo de declaração, agravo de petição. Então, pessoal, se você está se preparando para a primeira fase do exame de ordem, na matéria de processo do trabalho, é importantíssimo o estudo dos recursos. É importantíssimo conhecer aí o sistema recursal trabalhista, porque esse é um dos temas mais queridos da banca examinadora. Depois de recursos, pessoal, o outro tema também campeão de audiência na prova de processo do trabalho é o tema execução trabalhista. A banca examinadora também gosta muito desse tema execução trabalhista. Magê, mas o que eles cobram exatamente sobre a execução trabalhista? Eles cobram, pessoal, todo o procedimento de execução. Então, eles podem cobrar aí na sua prova a parte de liquidação trabalhista, como são feitos os cálculos, como é feita a homologação dos cálculos pelo juiz, apresentação das contas pelas partes. Eles cobram também a parte aí do procedimento, de citação do executado na fase de execução, procedimentos para o juiz realizar a penhora, bens impenhoráveis, eles gostam de cobrar também bastante essa questão aí da impenhorabilidade de bens. Eles cobram também as formas de defesa da executada e também eles gostam bastante de cobrar o recurso de agravo de petição, que é um recurso específico aí da fase de execução trabalhista. Então, os dois temas aí campeões, esses são, pessoal, os temas principais da prova de processo do trabalho: recursos e execução trabalhista. Mas também, pessoal, tem outros temas que também são bastante importantes, como, por exemplo, os temas despesas processuais e prazos processuais. Então, com relação a despesas processuais, eles costumam cobrar bastante aí as regras sobre pagamento de custas no processo do trabalho. Eles costumam cobrar também a parte de honorários do perito, que também é uma despesa processual, honorários do intérprete, honorários advocatícios, né, que também pode entrar aí como um tipo de despesa. E com relação aos prazos processuais, a banca examinadora cobra muito sobre contagem de prazos no processo do trabalho, tá? Então,
Geralmente, quando eles cobram questão aí que envolve prazos, aí vocês vão precisar verificar aí a contagem de prazos, lembrando que os prazos no processo do trabalho, eles são contados em dias úteis, excluindo o dia do início, incluindo o dia do vencimento. Então, despesas processuais e prazos processuais também é um tema que você precisa focar aí na sua preparação para a primeira fase da OAB. Depois, eles gostam bastante também de cobrar o tema, os dois temas, mais dois temas, audiência trabalhista e defesas. Então, dentro do tema aí de audiências trabalhistas, eles gostam de cobrar a dinâmica das audiências, em que horário podem ocorrer as audiências na Justiça do Trabalho, comparecimento das partes em audiência, representação das partes em audiência. Então, a audiência também é um tema aí que a banca examinadora cobra bastante. E com relação às formas aí de defesa do réu, defesa da reclamada, eles costumam cobrar as principais formas de defesa aí, que são a contestação, a exceção de incompetência territorial e a possibilidade aí também de uma contestação com reconvenção. Depois, também tem um outro tema que a banca examinadora gosta bastante, que é o tema provas. Então, é importante também aí você conhecer os meios de prova no processo do trabalho, como, por exemplo, a prova testemunhal, prova pericial, quantidade de testemunhas que podem ser ouvidas de acordo com cada rito, comparecimento das testemunhas para prestar depoimento, quando pode fazer uma perícia, quando deve fazer uma perícia, questões que envolvem também o ônus da prova, quem deve provar o quê no processo do trabalho, tudo bem? Então, parte de provas também é bastante importante aí você analisar. Próximo tema que eu quero falar com vocês é o tema procedimento sumaríssimo. Gente, procedimento sumaríssimo é fundamental vocês estudarem, né? Só relembrando aqui rapidamente que no processo do trabalho, basicamente nós temos 4 procedimentos, né? O procedimento ou rito sumário, o sumaríssimo, o ordinário e os procedimentos especiais. Dentre esses procedimentos, pessoal, o rito sumaríssimo, que é aquele para causas com um valor acima de 2 até 40 salários mínimos, procedimento sumaríssimo é super especial aí, super querido da banca FGV, tudo bem? Depois, pessoal, a gente também tem o tema competência da Justiça do Trabalho. E aí, quando a gente fala de competência, pessoal, eles cobram de 2 formas, né? Eles cobram aí a competência sobre 2 aspectos. Pode ser a competência material da Justiça do Trabalho, que vai ser analisar quais matérias podem ser julgadas pela Justiça do Trabalho, ou pode ser também a competência territorial, que aí vai ser a análise do local onde será ajuizada uma ação trabalhista. Então, competência a gente precisa estudar, tanto a competência material quanto a competência territorial da Justiça do Trabalho. Depois, a banca examinadora também gosta bastante de cobrar, pessoal, procedimentos especiais. Nossa, mas procedimentos especiais são muitos que existem. Sim, são muitos procedimentos especiais. Mas eu vou destacar aqui, pessoal, alguns procedimentos especiais que a banca examinadora gosta de cobrar na prova de processo do trabalho. Primeiro, procedimento especial é o mandado de segurança. Mandado de segurança, que é plenamente cabível na Justiça do Trabalho, a banca examinadora gosta bastante de cobrar. Depois do mandado de segurança, também tem a ação rescisória. Ação rescisória que, apesar de ser um procedimento previsto no CPC, ele é aplicável ao processo do trabalho. Então, mandado de segurança, ação rescisória, ação de consignação em pagamento, também é um procedimento cível que é aplicável na Justiça do Trabalho,
E aí, além dessas três, né, que não são específicas trabalhistas, mandado de segurança, ação rescisória e ação de consignação e pagamento, nós temos 2 procedimentos especiais que são típicos trabalhistas, que a banca cobra, que é o inquérito judicial para apuração de falta grave e o dissídio coletivo. Inquérito judicial para apuração de falta grave, que é uma ação específica para dispensar por justa causa alguns empregados estáveis, e dissídio coletivo, que é uma ação de procedimento especial para solucionar conflitos coletivos de trabalho. Então, de procedimentos especiais, destaque para esses 5. Mandado de segurança, ação rescisória, ação de consignação em pagamento, inquérito judicial para apuração de falta grave e dissídio coletivo. E, por fim, o último tema, que também tem sido um tema muito querido aí, principalmente desde que veio a reforma trabalhista em 2017, aí nos últimos 10 exames de ordem, tivemos também uma grande incidência do tema homologação de acordo extrajudicial, que é um procedimento de jurisdição voluntária em que as partes fazem um acordo fora do Poder Judiciário, ainda não tem um processo, então esse acordo é feito entre empregado e empregador fora do Poder Judiciário, mas depois as partes pretendem ajuizar essa ação em conjunto para dar um respaldo do Poder Judiciário para esse acordo. Então esse procedimento tem o nome de homologação de acordo extrajudicial, que esse procedimento foi inserido na CLT com a reforma trabalhista e desde então tem sido também aí um dos temas mais queridos da banca examinadora na primeira fase da OAB, na prova de processo do trabalho. Então, pessoal, esses são aí os principais temas que nós temos para a matéria de processo do trabalho na sua prova de primeira fase da OAB. E o raio-x OAB, pessoal, ele tem aí como principal objetivo a gente fazer um mapeamento das principais matérias que são cobradas em cada disciplina para a gente conseguir aí otimizar os seus estudos, tudo bem, pessoal? Porque assim, para você se preparar para a primeira fase do exame da OAB, não basta você, mas eu conheço o edital inteiro, eu li o edital inteiro, eu sei tudo, eu sei todas as matérias que caem, só isso não é suficiente. O estudo para a primeira fase da OAB, pessoal, ele precisa ser um estudo direcionado. Porque se você pegar todo o edital, pessoal, de todas as 20 disciplinas que podem ser cobradas na primeira fase da OAB, vocês vão verificar que o edital é muito extenso. Então, talvez não fosse tão interessante você tentar estudar o edital todo. O seu estudo precisa ser direcionado, o seu estudo precisa ser com foco. Então é por isso que hoje eu estive aqui com vocês nessa matéria de processo do trabalho para direcionar e otimizar os seus estudos para a prova de primeira fase da OAB. Agradeço a companhia de todos aqui, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau.